Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, 31 de janeiro de 2019, final de mês. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus, uma mínima que fica em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Os novos caminhos da aposentadoria. Ministro da Economia admite que militares, servidores estaduais e municipais estarão na mesma reforma da Previdência. Corte de despesas no INSS. Governo federal restringe direitos que segurados desconheciam. Economia aquecida. Importações do setor químico cearense batem recorde em 2018. Rumo à universidade. ProUni oferece 243 mil bolsas de estudos a partir desta quinta-feira. Cuidado e não tenha pressa. Receita Federal alerta para site falso que simula leilão de produtos. Virose da mosca lota unidades de saúde na Grande Fortaleza e em cidades do interior. Em janeiro são mais de 20 mil casos da doença. Médico Henrique César avalia como positivo o programa de jovens articuladores de saúde em Fortaleza, mas alerta para projeto não cair no fisiologismo eleitoral. E mais. Há 24 horas da posse dos deputados estaduais, mesa diretora da Assembleia é definida com Sarto presidente e Fernando Santana como vice-presidente. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O governo federal chega ao final do mês de janeiro com avanços na elaboração do projeto de reforma previdenciária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou nesta quarta-feira em Brasília, durante reunião com dezenas de prefeitos, que as mudanças nas regras para a aposentadoria irão valer para civis e militares. Ou seja, não existirão duas propostas, uma com regras específicas para os servidores públicos e militares e a outra para os trabalhadores da iniciativa privada. A proposta será abrangente e definirá também normas bem uniformes para os servidores públicos federais, estaduais e municipais. O ministro da Economia confirmou outra regra que constará no projeto do Palácio do Planalto a ser enviado no mês de fevereiro ao Congresso Nacional. Pela proposta, as mulheres poderão se aposentar com 57 anos de idade e os homens com 62 anos de idade. É a chamada idade mínima para os trabalhadores darem entrada com o pedido de aposentadoria. As mudanças na Previdência Social foram expostas pelo ministro da Economia durante o encontro com a Frente Nacional dos Prefeitos, onde estavam também representantes dos municípios do Ceará. A reforma previdenciária vai mexer com todos os servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. O assunto que interessa a você está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook. Você acompanha através do Twitter, também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. Cuidado, muito cuidado. Os casos de virose da mosca se multiplicam e atingem principalmente crianças. O Ceará registrou entre os dias 20 e 26 de janeiro 20.845 casos da virose, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado. As informações sobre o número de notificações da doença correspondentes aos últimos 4 dias de janeiro ainda não foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado. O maior número de casos da doença está em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. A doença pode ser evitada com maior atenção aos hábitos saudáveis de higiene, como lavar as mãos, os alimentos e, por exemplo, utilizar álcool em gel.
Os sintomas da virose incluem febre, dor no corpo, desconforto abdominal e vômito, além de diarreia, moleza e ardência nos olhos. Uma boa alimentação pode ser aliada no combate aos sintomas. São 7h05. Parcela... Pois não. Registrar a Lucínia Barbosa, que já se encontra nos estúdios do Jornal Alerta Geral, o deputado estadual Heitor Ferrer, do Solidariedade, que foi reeleito para o quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Ele está me corrigindo, é o 5º mandato na Assembleia Legislativa, e daqui a pouco nós iremos entrevistá-lo para falar sobre assuntos que passam pela Assembleia Legislativa e são de interesse da população da Grande Fortaleza e também do interior do estado. São 7h06. Parcela única do IPVA 2019 vence nesta quinta-feira. Neto Rodrigues. Vence nesta quinta-feira a parcela única do IPVA 2019 com desconto de 5% sobre o valor total do tributo. Este ano, 2.271.067 veículos serão tributados, com uma previsão de arrecadação de R$1 bilhão, sendo que 50% desse valor pertence ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses. Em 2019, a redução média com relação a 2018 foi de 3,79%. O maior IPVA a ser pago no estado será de R$ 35.788,17, referente a uma Ferrari ano 2010. Já o proprietário de um Bug 2004 pagará o menor imposto no valor de R$ 23,72. Este ano o parcelamento continuará sendo feito em 5 pagamentos iguais. Quem decidir por parcelar o desembolso, sem nenhum abatimento especial, deverá pagar as parcelas que não podem ser inferiores a R$ 50. Nos dias 8 dos meses de fevereiro, março, abril e maio e 10 de junho. Como em 2018, o IPVA 2019 poderá ser pago nos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco. Com informações direto da redação, Neto Rodrigues para o Alerta Geral. São 7h07. Receita alerta para site falso que simula leilão de produtos. O Marcelo Raulino tem mais detalhes. A Receita Federal alerta para a existência de uma página na internet que diz leiloar mercadorias apreendidas pelo órgão. O falso endereço usa inclusive o logotipo da Receita Federal indevidamente para dar credibilidade ao serviço. Para se cadastrar no site falso, os usuários precisam apresentar documentos como a cópia do RG e do CPF, além de comprovante de endereço. Após arrematar a suposta mercadoria, a vítima paga um boleto por e-mail e é orientada a retirar o produto em uma unidade da Receita. De acordo com a Receita, um caso já foi identificado em São Paulo, que enviou ofício à Polícia Federal sobre o assunto. A Receita esclarece que os leilões de mercadorias apreendidas pela instituição não são realizados por sites privados. O único canal disponível é o Sistema de Leilões Eletrônicos, acessado por meio do site da Receita Federal. Direto da redação, Marcelo Raulino para o Alerta Geral. 7h08. Desconto de INSS não inclui vale alimentação, é o que nos conta Carlos Silva. A Receita Federal definiu que o auxílio alimentação pago aos trabalhadores por meio de vale ou cartão não deve entrar no cálculo das contribuições previdenciárias desde o dia 11 de novembro de 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista. Tanto antes quanto depois da mudança na CLT, porém, o auxílio alimentação pago em dinheiro, além de benefícios como cesta básica e alimentação no local, tem a cobrança. O advogado tributarista Pedro Akel explica que as dívidas em torno do tema foram geradas pela alteração do artigo 457 da legislação trabalhista. A norma excluía o auxílio da base de cálculo, mas não falava em pagamento por ticket ou cartão magnético. O texto anterior da CLT também previa que toda verba paga habitualmente ao empregado em razão do seu trabalho deveria ser considerada salário. A boa notícia para o trabalhador é que se ele teve um desconto de contribuição ao INSS maior devido à inclusão dos valores recebidos como auxílio alimentação após novembro de 2017, pode contestar o desconto e cobrar a devolução junto ao próprio Instituto, ou mesmo na Justiça, caso encontre dificuldades. Informou para o Alerta Geral,
Carlos Silva. São 7h10. Vamos à região dos Inhamuns. Alverne Lacerda tem informações. As chuvas chegam, depois vem o sol. E agora, Alverne Lacerda, a queixa dos agricultores é sobre a praga que começa a invadir a lavoura. Bom dia! Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Depois das boas chuvas de dezembro e parte de janeiro, os agricultores agora vivem um pesadelo, Luzenor. É o ataque das lagartas que está devorando toda a plantação. Aqui em Tauá e na região dos Inhamuns, o ataque é voraz. Muitos agricultores terão que replantar porque o que nasceu, a lagarta comeu. Alverne Lacerda, de Tauá, para o Alerta Geral. Lacerda, são 7h11. 7h11. Sisu, aluno tem até 4 de fevereiro para comparecer à instituição. O Elton Silva. Começou nesta quarta-feira o prazo de matrícula dos selecionados do Sistema de Seleção Unificada Sisu. Os estudantes têm até o dia 4 de fevereiro para comparecer às instituições de ensino. Os estudantes devem estar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio. Quem tiver o interesse e preencher os requisitos pode pleitear assistência estudantil para cobrir custos como transporte e moradia. Segundo o Ministério da Educação, os programas de assistência estudantil são implementados diretamente pelas instituições. Por isso, os candidatos devem buscar informações sobre os programas existentes na própria instituição de ensino. Os estudantes que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso podem integrar a lista de espera do programa. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 5 de fevereiro. A adesão pode ser feita na página do Sisu. Os candidatos podem escolher entrar na lista de espera para a primeira ou para a segunda opção de curso feita na hora da inscrição. Os alunos na lista serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro. Ao todo, o Sisu oferece, nesta edição, 235.461 vagas em 129 instituições públicas de todo o país. O Elton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. ProUni oferece 243.888 bolsas de estudo a partir dessa sexta-feira. Sátiro Salles. O programa Universidade para Todos, o ProUni, vai oferecer 243.888 bolsas de estudo em 1.239 instituições particulares de ensino. Destas, 116.813 são integrais, 127.075 parciais. O sistema foi aberto nesta quarta-feira para consulta de vagas. As inscrições começam nesta quinta, na página do programa. As inscrições vão até às 23h59 do dia 3 de fevereiro, seguindo o horário oficial de Brasília. A consulta pública de bolsas do ProUni está disponível na página do programa na internet. Os estudantes podem pesquisar as bolsas ofertadas por curso, instituição ou município. O ProUni concede bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação, sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. Em contrapartida, o programa oferece a isenção de tributos às instituições que aderem ao programa. Os estudantes que forem selecionados podem pleitear ainda bolsas permanentes para ajudar nos custos do estudo e podem também usar o Fundo de Financiamento Estudantil para financiar parte da mensalidade não coberta pela bolsa do programa. O ProUni é voltado àqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2018 e alcançaram um mínimo de 450 pontos e tiraram nota superior a 0 na redação. Com informações sobre o ProUni, Sátiro Salles para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2019-2020 está definida. Sarto Nogueira é presidente, com Fernando Santana primeiro vice-presidente e Evandro Leitão primeiro secretário.
e mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira, Luzenor, e o deputado Heitor Ferrer, que já está com a gente aqui no estúdio, inclusive, vai à justiça contra reajuste da tarifa de água acima da inflação pela CAGES. E ainda, Beto Almeida, a disputa pela presidência do Senado passa pelo Ceará? Passa. Tem pré-candidato, mas olha só, Luciano, não é o único senador Tasso Gereissati. Com 10 candidatos e muitas incertezas, a eleição para a presidência do Senado, que acontece amanhã, Luciano, não sabe sequer como vai ser o rito de votação ainda. Se será secreto ou voto aberto. Governo federal encerra o mês de janeiro com avanços na elaboração do projeto de reforma previdenciária. Novas regras serão uniformes para civis e militares. E símbolo da roubalheira da Petrobras, a refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, Luciano, foi vendida por 562 milhões de dólares. Imagine aí, 1/4 do valor gasto pelo governo na compra. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Moço, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 19 minutos. Os deputados estaduais tomam posse para a legislatura que começa em 2019. Amanhã, e logo após a posse, tem a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa, que já tem a composição definida, como nos conta agora Carlos Silva. O deputado estadual José Sarto, do PDT, candidato de consenso à presidência da Assembleia Legislativa, anunciou nesta quarta-feira, dia 30, em entrevista coletiva, os nomes dos integrantes da mesa diretora do Legislativo para o biênio 2019-2020. Sarto, ao lado dos demais membros da mesa diretora, será eleito presidente da Assembleia nesta sexta-feira, dia 1º,
após serem empossados os 46 deputados estaduais. O pedetista, que exercerá o 7º mandato consecutivo, esperou quase 15 anos para transformar em realidade o sonho de presidir a Assembleia Legislativa. Ao falar sobre os nomes da mesa diretora, Sarto reafirmou o compromisso de levar a Assembleia Legislativa para mais perto da população, a partir da estrutura física e de pessoal que dispõe hoje o Legislativo cearense. Disse que, dentro desse pensamento, irá intensificar o debate interno e externo, ou seja, com os diferentes segmentos da sociedade. A mesa diretora da Assembleia Legislativa, a ser eleita nesta sexta-feira, terá a seguinte composição: presidente, Sarto Nogueira, PDT; primeiro vice-presidente, Fernando Santana, PT; segundo vice-presidente, Daniel Oliveira, MDB; primeiro secretário, Evandro Leitão, PDT; segunda secretária, Aderlânia Noronha, do Solidariedade; terceira secretária, Patrícia Aguiar, PSD; quarto secretário, Leonardo Pinheiro, PP; vogais, Osmar Baquite, PDT; Bruno Gonçalves, PR e Romeu Aldigueri, PDT. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. A definição da mesa diretora teve uma surpresa, que é o nome do deputado estadual de primeiro mandato, Fernando Santana, para a primeira vice-presidência da mesa diretora. Carlos Alberto. A composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2019-2020 apresenta uma surpresa com retrato de imposição. A indicação do deputado estadual Fernando Santana, do PT, como primeiro vice-presidente é uma escolha pessoal do governador Camilo Santana, do PT. O cargo, pela proporcionalidade das bancadas no Legislativo, caberia ao PDT, que tem 14 parlamentares. O PDT indicou, em uma articulação do senador Cid Gomes e do ex-governador Ciro Gomes, o nome de José Sarto para a presidência da mesa diretora. Ao ser derrotado para viabilizar a candidatura de Tim Gomes ou Evandro Leitão para a presidência, Camilo não abriu mão da primeira vice-presidência e decidiu pelo nome de Fernando Santana. A escolha de Santana é uma surpresa, porque ele está no primeiro mandato. Fernando, ao ser oficializado nesta quarta-feira para o segundo cargo mais importante do comando do Legislativo Estadual, contestou a especulação de que teria havido imposição do governador Camilo Santana. De forma alguma, foi uma decisão do partido, tanto que todo mundo que foi consultado respondeu da seguinte maneira: olha, essa decisão é uma decisão do partido. O partido tem que decidir qual nome vai indicar para qualquer cargo que seja na mesa. Então ficou nas mãos, por isso que houve uma divergência, por isso que houve um debate, por isso que foi escolhido, que foi escolhido dentro da bancada. E houve sim uma articulação do deputado federal Zé Guimarães para que o Partido dos Trabalhadores fosse contemplado na mesa, né? E isso está acontecendo agora na chapa que foi lançada, e o nosso nome foi uma escolha dos 4 parlamentares que compõem aqui a bancada do PT no Estado. O deputado José Guimarães, ao entrar nas articulações para o PT ficar com a primeira vice-presidência da Assembleia Legislativa, cumpriu uma missão dada pelo governador Camilo Santana, que nos últimos 30 dias dedica tempo a administrar a crise na segurança pública com os ataques e incêndios das facções criminosas. Carlos Alberto com notícias da política para o Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, Zeno, aí vamos ver. O PDT, o critério da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ela segue aquela da proporcionalidade partidária. Então, como o PDT tem maioria na casa, elege aí, sem sombra de dúvida, primeiro sem uma disputa, que é tradição já na casa, faz-se um acordo prévio, mas a disputa interna vem depois pela ocupação de quem, como vai se distribuir os cargos na mesa diretora. E também não teve, em relação a isso, muita novidade. O PDT ficou com os principais cargos. Ficou com a presidência, ficou com a primeira vice e ficou com a primeira secretaria. Qual foi a novidade de ontem, na realidade? Foi exatamente Fernando Santana, candidato a deputado de primeiro mandato,
já ocupar a primeira vice-presidência. E aí não tenha dúvida, foi naturalmente o jogo jogado, como se diz, e a força e o peso invisível do Palácio da Abolição na indicação desse nome. Eu, inclusive, fiz essa pergunta para o deputado Fernando Santana, se ele reconhecia que tinha sido aí o peso do Abolição na indicação do nome dele. Porque a leitura que ficou, jornalista Beto Almeida, é que na virada de 2018 para 2019, nas articulações em que o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, estava com o mapa dos votos definido para voltar para conquistar um novo mandato, o governador Camilo Santana expôs restrições ou fez ponderações para convencer o deputado José Albuquerque a não tentar o 4º mandato consecutivo como presidente da Assembleia. E por essa razão, o Zezinho foi indicado secretário, convidado para a Secretaria de Cidades, e a partir daí que surgiram os nomes de Evandro Leitão e Tim Gomes como os preferidos do governador Camilo Santana para o comando da Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo surgiu o nome de José Sarto como uma indicação do senador Cid Gomes, senador eleito Cid Gomes, para ocupar esse espaço, e agora veio como contrapartida nessas negociações o nome de Fernando Santana, que é da cozinha do Palácio da Abolição, para compor a mesa diretora. E esse sim é um nome que pode se dizer o seguinte: é homem do governador Camilo Santana. É uma indicação realmente que tem o DNA dele. E logicamente, Luciano, que isso coloca claramente, por mais que se negue, mas que houve uma tensão, uma queda de braço aí entre posições dos irmãos Ferreira Gomes, Ciro e Cid, e do governador Camilo Santana. Isso não implica dizer que haja sinais de ruptura, não é isso. Mas que houve essa queda de braço, que houve essa disputa, essa distensão, aliás, essa tensão, né? Não tenha dúvida. A questão agora é saber o seguinte, no final das contas todos, a Assembleia, de todo modo, não repetiu aquele desgaste que foi a eleição passada, em que Zezé Albuquerque praticamente teve que bater cabeça lá com o grupo de oposição. Tanto é, Luciano, para dar prova de que agora a Assembleia parece estar realmente caminhando para uma outra fase, quem estava ontem na coletiva, sentadinho lá, Domingos Filho, que na época foi, digamos assim, o pivô de todo esse embate que foi gerado com as forças governistas. 7 horas e 37 minutos, 7 horas e 27 minutos, conosco nos estúdios do Jornal Alerta Geral, o deputado estadual Heitor Ferrer, reeleito para o 5º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Deputado Heitor Ferrer, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O senhor continua na Assembleia e começa uma nova legislatura que talvez nos últimos 30, 40 anos seja o período com a maior força de um governo dentro da Assembleia Legislativa. Dos 46 deputados estaduais, 39 pelo menos começam na base de apoio ao governo Camilo Santana. O que é ser oposição entre 46 deputados dentro de um bloco de 6 ou 7 deputados? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, bom dia, Lucinha Barbosa, e bom dia especialmente aos seus ouvintes. Olha, eu estava ouvindo vocês falar sobre a história da presidência, né? Olha como a política, ela é o resultado, às vezes, pode ser pior do que estava se imaginando. Se o governador tivesse mantido o Zezinho numa cota dos Ferreira Gomes, né, para dirigir a Assembleia, ele estaria com a presidência da Assembleia na mão de um Ferreira Gomes, mas continuaria com a secretaria forte, que é a Secretaria de Cidades. Resultado, quando ele resolveu, de certa forma, disputar a presidência, querendo sacar o Zezinho, ele sacou o Zezinho e colocou na melhor secretaria do governo. Depois da infraestrutura, a Secretaria de Cidades é o próprio governo em todos os municípios. Secretaria de Cidades. Então o governador perdeu a Secretaria das Cidades, porque foi para um Ferreira Gomes quarto costado, que é o Zezinho Albuquerque, e perdeu a presidência da Assembleia também, que é de um Ferreira Gomes. Ou seja, os Ferreira Gomes ficaram com a presidência da Assembleia, e os Ferreira Gomes ficaram com uma secretaria a mais, que é a Secretaria de Cidades, que é uma importantíssima secretaria, que ela está em todos os municípios, né? Agora, Luzenor, eu acho que no primeiro governo Cid, só tinha de oposição eu
e Eliane Novaes. Foi um momento terrível. A minha memória já foi corroída aqui. Então foi pior ainda. Era pior ainda. Eu era praticamente o único opositor naquela época, né? Porque éramos eu e a Eliane Novaes. Agora, depois que o primeiro governo Camilo, né? Que veio com essa divisão, essa disputa que ele teve com o Eunício Oliveira, a legislatura começou com uma oposição robusta, né? Uma oposição robusta. E aí veio minguando, o Eunício Oliveira se entregou ao governo do Estado, pensando na sua reeleição, que seria teoricamente facílima, se entregou ao governo do Estado, se entregou à esperteza do pensar dos Ferreira Gomes, e só um tolo imaginaria que os Ferreira Gomes dariam a eleição a Eunício Oliveira para ter inúmeros problemas a partir da eleição da cidade de Fortaleza. São 7 horas e 30 minutos, a gente tem um intervalo de 1 minuto e volta já nesta entrevista com o deputado estadual Heitor Ferrer. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. Deputado estadual Heitor Ferrer, quais são os maiores desafios nesse início de ano e começo de legislatura na Assembleia Legislativa que os senhores deputados estaduais terão pela frente no Ceará? Olha, embora não seja um problema do parlamento, né, porque nós temos a obrigação constitucional de legislar e fiscalizar o governo e intermediar soluções para conflitos, são as 3 funções do parlamento, né? É legislar, intermediar solução de conflitos e de fiscalizar o governo. Embora não seja nossa função de combate a esse ciclo de violência que nós estamos vivendo, Luzendor, mas será um dos temas que nós não vamos dar trégua ao governo, que é uma solução para a violência no estado do Ceará. E ele sabe disso, o governador sabe, como tratou tarde de soluções que estão sendo adotadas agora, soluções que eram para ter sido tratadas desde o início do primeiro governo, né? Já no segundo governo Cid, quando da presença de facções aqui no estado do Ceará, né? Elas fugiram de uma rigidez do Rio de Janeiro, o governo do estado passou a enfrentar os morros, né? E eles então tiveram que drenar para outros estados. Para onde é que eles vieram? Onde havia mais vulnerabilidade. O estado do Ceará passou a ser o estado de escolha e vieram para cá. E com isso desestabilizou a nossa segurança pública e nós passamos a ter aqui esse estado de terrorismo que nós estamos presenciando hoje. E o governador, ele tem que dar solução a isso. A sociedade exige uma solução. E nós, deputados, que somos, digamos assim, a voz da sociedade, vamos cobrar isso com muita veemência. Jornalista Beto Almeida. Deputado Heitor Ferrer, o senhor falou, inclusive, que no primeiro governo Cid Gomes, a oposição estava restrita a apenas 2 nomes, que era o senhor e então o deputado Eliane Novaes. Hoje o que? Ela está restrita, vamos lá, hoje nós estamos lá, né, que eu me lembro assim, que tem o perfil de continuar a oposição. Porque, por exemplo, o PSDB
é oposição. Mas eu não acredito que o Nelinho continue na oposição, sendo deputado eleito com bases interioranas. Inclusive já ameaçando deixar o partido. A Fernanda, sim, Fernanda Pessoa, veja bem, eu acho que vai continuar na oposição. Fernanda Pessoa, Renato Roseno, o Cabo Noélio, o Vitor Valim, o Vitor Valim, o Fernandes, o André Fernandes, né? O André Fernandes, o Cavalcante e eu, Heitor Ferrer. 7 nomes. São 7 nomes. Se você tiver 46 menos 7, dá 39 deputados estaduais. É uma larga base, Luciano. O problema olha, segundo o governo, sempre, estatisticamente, é só olhar aí, se vocês fizeram um retrospectivo, são sempre mais fracos. Porque não tem mais a reeleição de si próprio. Ele já vai tratar de eleição de outro, né? Então ele tem menos zelo pela própria imagem. Então o segundo governo, se você pegar prefeitos, são sempre mais fracos. E pegar um governo com uma larga base de apoio, aí é que a tendência é de acomodação mesmo, porque tem um escudo muito grande, que é o Poder Legislativo. A cada voz minha, quando eu me levanto a discutir um tema que é uma exigência da sociedade, por conta de uma omissão de governo ou uma incapacidade de solução de problemas, 39 vozes se erguerão contra a minha. São 39 vozes. Embora na prática não vai ter 39 discursos, mas pode segmentar e ter. São 39 deputados que estão ali, né, como um império romano, a proteger os caprichos de Roma, né? Então, são 39 contra 1. 39 contra 2. 39 contra 3. No máximo, 39 contra 7. Agora, deputado, o diferencial que eu vejo, além desse aspecto que o senhor cita, de que é o segundo governo, que tem essa questão realmente que eu concordo da acomodação, que inclusive a preocupação com a imagem é menor, mas também tem um aspecto que é diferenciado em relação à questão, por exemplo, do governo federal, porque o Ceará não é uma ilha, ele não vai estar desvinculado do que vai estar se passando em nível federal e principalmente nos interesses que vão estar permeando o governo federal por conta das eleições, pelo menos nesses 2 primeiros anos aqui, do ano que vem, 2020. E eu pergunto para o senhor o seguinte, essa oposição, mesmo numericamente inferior, ela não tende a ser mais barulhenta por conta dessa característica? Pode sim. Na verdade, isso dá uma responsabilidade muito maior à oposição, que é obrigada a se desdobrar. Nós somos obrigados a nos triplicarmos, quadruplicarmos, porque a gente vai ter nós vamos ter apenas no estado do Ceará, 7 portas de 46 abertas aos reclamos populares, né? E a gente sente o peso disso justamente pelas demandas que chegam por conta de desmandos, por conta de omissões de ações governamentais, que nós somos muito buscados quando a oposição é menor. Quando ela aconteceu, Luciano, que a oposição aumentou no primeiro governo Camilo, por conta da disputa de Eunício e Camilo Santana, às vezes os jornalistas, amigos nossos, Heitor, você agora vai ficar, vai diluir a sua condição de opositor, vai aparecer menos. Eu digo, graças a Deus, porque para ter um governo bom tem que ter uma oposição boa. E tem que ter número também. Então eu achava que aquela diluição com o Aldir Mota, com o Daniel Oliveira, com o Leonardo Araújo, né? O Roberto Mesquita, um grande deputado, vai fazer falta à Assembleia Legislativa, porque era um homem de muitas posições firmes, né? E bem estudadas. Então aquilo se diluiu entre nós e realmente eu apareci muito menos, porque é papel da oposição diluir os temas. E agora, isso diminuiu a minha visibilidade, o que eu não tenho nenhum sofrimento por conta disso. Eu acho que é bom. Por quê? Porque você, de qualquer maneira, teve mais deputados para atender às demandas sociais, às demandas políticas, às demandas da sociedade cearense. Há um fator externo do deputado Heitor Ferrer que talvez tenha reflexo na política do Ceará, que é um rumo diferente hoje com o governo, na política nacional, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, que tem numa linha de conflitos com o PT do governador Camilo Santana. Esse cenário nacional pode estimular o fortalecimento da oposição na Assembleia Legislativa no Ceará? Poder pode, mas veja bem que governo de estado não se pode dar o luxo de estar se contrapondo ao governo federal. Está aí o estado do Ceará, que teve que se curvar logo no primeiro dia de governo, de pedir ajuda ao presidente da República, que independente de quem seja, deu, né? E
saindo de mão dadas para solucionar os problemas da sociedade cearense que está enfrentando, estava e está enfrentando, que é o problema da violência. Então, governo de Estado, ele tem que ter muito cuidado no que diz respeito à partidarização do seu governo, porque quem pode sofrer é a sociedade. E o governo Camilo, por exemplo, ele acertou quando pediu ajuda e vai acertar se pedir ajuda para outros setores, porque o povo quer uma condição de vida melhor. E essa condição de vida melhor passa por acertos da administração pública, tanto municipais, como da administração pública estadual. Mas paralela, é importante se dizer também que paralela a essa relação institucional, administrativa, tem os interesses políticos já com olhos voltados das lideranças para as eleições de 2020, nascendo aí um conflito que talvez influencie nessa relação, nesse contexto local. A busca de poder, ela passa pela capilarização desse poder. Então, passa pelos municípios, passa por todo o território nacional. Imagine pelo próprio estado do Ceará, que hoje é um dos grandes colégios eleitorais. Eu quero só mudar aqui um pouquinho da nossa prosa e entrar agora num aspecto que é de defesa mesmo do consumidor. A Assembleia está retomando as atividades semana que vem, amanhã tem a posse da Assembleia e tudo mais, mas um assunto que o senhor já levantou bandeira é essa questão do reajuste das tarifas, tanto da tarifa de água como também da tarifa de energia, mas focando, já que a Enel hoje, a tarifa de energia está privatizada, focando nessa questão específica aqui agora da tarifa de água da CAGES. Um reajuste de 15,86%. 16%. 16%. Né? O senhor fez um pronunciamento nas redes sociais, inclusive, colocando, por exemplo, que isso daí, deputado, é algo, por exemplo, que é inadmissível se você comparar com o peso da inflação, que não chegou a 4%. Pois e o senhor chegou até a aventar a possibilidade de entrar com uma ação popular contra esse reajuste e também contar com o pedido, com a ajuda do Ministério Público. Eu pergunto, essa ação vai ocorrer? O senhor vai dar entrada com essa ação? A ação é fato já, página virada. Ela já está sendo confeccionada, já deve até estar pronta. O problema é o seguinte, Luzindo, e Beto e Lucinha. Eu fiz um pronunciamento na Assembleia mostrando que a inflação é um fator de empobrecimento da sociedade ano a ano. Essa inflação brasileira, ela existe para controlar o salário do trabalhador e a reposição salarial, reajuste dos salários dos servidores públicos. Ela funciona como se fosse assim uma amarra que não se sai dela 1 milímetro. Quanto é a inflação? Quando muito, os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal dá esse reajuste ao salário mínimo, ao pensionista, ao aposentado do INSS e tal. Ela funciona. Agora, ela não adentra a supermercado para controlar preços. Ela não adentra aos colégios para controlar as mensalidades escolares, aos planos de saúde, ela não adentra à energia, não adentra à CAGES. Então eu vou dar aqui um histórico cruel. Em 2013, Luzindo, a inflação foi 5,8%, a CAGES aplicou 8,51%. Em 2014 foi 6,4%, ela aplicou 7,3%. Em 15 foi 10,7%, ela aplicou 12,5%. Em 16 foi 6,5% a inflação, ela aplicou 12%. O dobro. Em 2017, veja bem, a inflação foi 2,9%, uma recessão no país, né? Saída da Dilma, entrada do Temer, então 2,9% de inflação, a CAGES deu 17,2%. Em 18, 3,8% a inflação, ela deu 5,7%, o dobro praticamente. E quem controla? Né? E quem controla? A ACE. Uma agência reguladora de quê? Reguladora de escândalo. Porque isso é um escândalo. Como é que a ACE justifica isso? Não tem como justificar, né? E ela vai ter que justificar isso na justiça. O senhor tem expectativa? Aí dos 2019, ela já inicia o ano cometendo esta crueldade contra o bolso popular, contra a economia popular, de 15,86. Minha gente, 15,86 fica só 15, mas é 16. 15,86, Beto, é 16% no bolso do contribuinte. Então, eu pedi à assessoria jurídica para fazer uma ação popular, como o próprio nome diz, é uma ação em nome do povo, é uma ação popular,
que qualquer pessoa pode entrar, e eu vou entrar como cidadão, obviamente tendo atrás de mim um mandato popular que robustece o discurso, né? Que eu estou aqui, tendo a oportunidade que vocês estão me dando, de falar sobre essa ação, né? E que qualquer cidadão pode entrar. O que é que precisa? Título de eleitor, em dia com a Justiça Eleitoral, e a condição de cidadão. Quer dizer que o senhor já dá entrada hoje nessa ação? Nessa ação. Estou com a documentação, estou aqui com o título de eleitor, com a comprovação de que fui votante nos 2 turnos, porque eu tenho que estar em dia com a Justiça Eleitoral, e aí entro com a ação fundamentando que é uma crueldade, né, uma maldade, uma perversidade, um escárnio a CAGES aplicar 15,86%, que eu vou agora dizer que são 16%, porque 15,86% é 15,9%. É 16%. Diante de uma inflação que remuneraram o salário mínimo com menos de 4%. Isso será em parceria com o Ministério Público? E aí vou provocar também o Ministério Público pela força que ele tem, né? Pela moral que ele tem, pela credibilidade que o Ministério Público tem, de também entrar com uma ação, porque já serão 2, né? De uma instituição forte, respeitada e credenciada como é o Ministério Público do Estado do Ceará, e de um parlamentar que, graças a Deus, goza de credibilidade também dentro da sociedade cearense, entrando com ação popular contra essa maldade, essa perversidade, essa crueldade, esse escárnio que está sendo, essa pretensão da CAGES em aumentar em 16% o preço da água e do esgoto. São 7h46. Deputado estadual Heitor Ferre, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, convidá-lo para voltar aqui, afinal, só é atravessar a Avenida Desembargador Moreira. De um lado está a sede da Assembleia Legislativa. Agora, e do outro os estúdios do Jornal Alerta Geral. Aqui antes de entrar, porque quando entra, parece que tem umas correntes que ninguém sai. Quando entra ali, só sai quando termina a sessão. Ainda bem que aqui é antes da sessão. Mas aqui começa às 7 horas. Eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão me dando de levar à sociedade, de que nós estamos atuando em prol da sociedade e em defesa do consumidor, entrando com essa ação popular. Grande abraço, deputado estadual Heitor Ferre, reeleito para o 5º mandato agora pelo Solidariedade. A você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Um bom dia então, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você. Aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sindônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindônibus e Criarte.
Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, amigos ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Bom dia também aos ouvintes de todo o Brasil, agora através das mídias sociais, em especial o amigo Joaquim Magno, do Rio de Janeiro. Obrigado pelo elogio da fala mansa. Bom dia, Lucinha, Luzenor e Beto Almeida. O prefeito Roberto Cláudio lançou na última segunda-feira, 28 de janeiro, o edital do projeto Jovens Articuladores da Saúde. O edital, que é uma parceria entre a Coordenadoria da Juventude e a Secretaria Municipal de Saúde, promove seleção de jovens entre 16 e 25 anos para atuação no projeto como articuladores da saúde no âmbito da rede de atenção primária do município, fortalecendo o protagonismo juvenil e a promoção de educação em saúde nas comunidades. As temáticas abordadas pelos programas são saúde, educação e direitos humanos. As vagas estão divididas em duas competências, multiplicadores e dinamizadores. Os jovens multiplicadores receberão formação em promoção à saúde e comunicação e não precisam ter experiência na área. Já os jovens dinamizadores necessitam ter alguma experiência de atividade voltada ao protagonismo juvenil. Eles serão monitores dos multiplicadores e receberão conteúdo deles. As inscrições estão acontecendo até 8 de fevereiro. Ao todo serão ofertadas 84 vagas, 70 para multiplicadores e 14 para dinamizadores. A ação terá duração de 10 meses. Aí está um exemplo de boa política de saúde, capaz de promover participação e envolvimento das comunidades nas ações educacionais nessa área, o que tem efetividade comprovada desde o programa de agentes comunitários em saúde, iniciado em 1987 aqui no Ceará. Esse programa da Prefeitura de Fortaleza só comete, a meu ver, um equívoco, quando não torna obrigatório que o jovem escolhido seja pertencente àquela comunidade. Esse talvez seja o grande valor de um programa dessa natureza para a gestão e educação contínua das comunidades em saúde. O edital do programa coloca que esse item somente como preferencial, um critério de desempate na seleção, que é feita através da análise subjetiva de uma entrevista. Há de se ter cuidado para que um bom programa como esse não entre na vala comum do fisiologismo do varejo eleitoral. Henrique César, médico e professor universitário, para o Alerta Geral. 7 horas e 52 minutos. Cadastro biométrico no Ceará é prioridade neste ano, como nos conta Almir Fernandes. Ao assumir interinamente a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ontem, o desembargador Haroldo Corrêa de Oliveira Máximo apontou como prioridade na sua gestão concluir o cadastro biométrico no estado até o fim deste ano. Vice-presidente até então, o magistrado foi alçado ao comando da Corte Eleitoral Cearense após a saída da ex-presidente desembargadora Nailde Pinheiro, que assume a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Em uma solenidade discreta no gabinete da presidência do TRE, Haroldo Máximo fez um breve discurso elogiando a administração exitosa da desembargadora Nailde Pinheiro à frente do tribunal. Sobre prioridades no TRE, o presidente Haroldo Máximo destacou a conclusão da biometria no Ceará. Sobre os novos processos em tramitação, o desembargador disse que tudo está absolutamente em dia, mas considerou como prioridade um processo referente às eleições municipais de Massapê e às ações do Ministério Público Eleitoral contra 10 deputados eleitos no Ceará em 2018. Com informações da rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Mudanças na medida provisória 871, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pegaram a população de surpresa. Carlos Alberto. São tantas as mudanças previstas na medida provisória 871, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18 deste mês, que algumas delas pegaram a população de surpresa. Mas não pelas novas normas, e sim porque poucos sabiam que as regras antigas sequer existiam. No caso do salário maternidade, por exemplo, a MP estabelece que o benefício deverá ser requerido até 180 dias após o parto ou adoção. Antes, o prazo era de até 5 anos.
Muitas mulheres não sabiam que tinham direito ao benefício, então corria esse prazo de 5 anos para que elas pudessem cobrar esse direito e receber os retroativos. Outra mudança foi para os segurados que estão recebendo auxílio-doença e são presos. Uma terceira mudança foi com relação à inscrição pós-mortem de um segurado do INSS. Antes, era possível que um cidadão filiado ao INSS, mas que não estava inscrito, ou seja, não contribuía, fosse inscrito após sua morte pelos familiares, para efeito de recebimento de pensão. Mas a família teria que pagar as contribuições retroativas, o que nem sempre compensaria o recebimento do benefício. Pelas regras atuais, a pensão só é concedida para os dependentes do segurado que efetivamente contribuía com o INSS. Carlos Alberto, com notícias da Previdência para o Alerta Geral. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzernô. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Vence hoje, quinta-feira, a parcela única do IPVA 2019, com desconto de 5% sobre o valor total do tributo. Este ano, 2.271.067 veículos serão tributados com uma previsão de arrecadação superior a R$1 bilhão, sendo que 50% desse valor pertence ao Tesouro do Estado e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses. Era que o governo e os municípios dissessem em que são aplicados esses recursos, esses mais de R$1 bilhão que a gente não vê quais são, o contribuinte não vê onde é que esses recursos são aplicados. Em 2019, a redução média com relação a 2018 foi de 3,79%. O maior IPVA a ser pago no Estado será de R$ 35.788,17, referente a uma Ferrari 2010. Já o proprietário de um Bug 2004 pagará o menor imposto, R$ 23,72. Este ano, o parcelamento continuará sendo feito em 5 pagamentos iguais. Quem decidir por parcelar o imposto sem nenhum abatimento especial deverá pagar as parcelas que não podem ser inferior a R$ 50 no dia 8 dos meses de fevereiro, março, abril, maio e 10 de junho. Como em 2018, o IPVA 2019 poderá ser pago nos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou ao Bradesco. Para chegar aos valores constantes nas tabelas de IPVA, a Secretaria da Fazenda do Estado considerou a tabela divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas, FIPE, que expressa os preços médios de mercado dos veículos efetivamente praticados por o Estado, e consulta do Sindivel, Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará. Em 2019, a Cefaz não fará o envio de boletos pelos Correios. Todos os boletos para pagamento encontram-se disponíveis aos contribuintes no site da Secretaria, www.cefaz.ce.gov.br. A rede arrecadatória do IPVA inclui o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB, Bradesco, casas lotéricas e farmácias Pague Menos. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte.
Chegou a hora de falar de esportes. Quarta-feira movimentada nos campeonatos estaduais. No Campeonato Paranaense teve clássico, Atlético e Coritiba, e o Coxa venceu pelo placar de 2-1, Atlético do Paraná 1, Coritiba 2. E no Campeonato Baiano teve jogão de bola entre Bahia e Bahia de Feira de Santana. O jogo foi na Fonte Nova e o Bahia de Feira venceu pelo placar de 2-0. E hoje tem vitória da Bahia contra o Jacuipense. Vamos agora falando do Campeonato Carioca. 3 jogos movimentaram a quarta rodada no dia de ontem. Portuguesa 0, Vasco da Gama 1. Quarta vitória seguida do Vascão. Americano 1, Volta Redonda 2. Fluminense 4, Madureira 0. Hoje à noite tem mais 2 jogos. Bangu e Cabo Friense, Botafogo e Resende. Falando agora do Campeonato Paulista. 3 jogos movimentaram a quarta rodada no dia de ontem. O Corinthians jogou em casa na Arena Corinthians contra o RB Brasil e foi derrotado. Corinthians 0, RB Brasil 2, Ponte Preta 3, Mirassol 0, Oeste 0, Palmeiras 1. Hoje tem mais bola rolando. Destaque para o jogo entre São Paulo e Guarani de Campinas. No Campeonato Catarinense, a Chapecoense empatou em 3-3 com o Tubarão. O Figueirense empatou em 1-1 com o Metropolitana. No momento, a classificação, o Figueirense lidera com 13 pontos, a Chapecoense vem em segundo com 11, Avaí em terceiro com 7, Marcílio Dias é o quarto também com 7 pontos. E ontem tivemos a 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Vamos aos resultados. Floresta 1, Horizonte também 1, Iguatu 3, Guarani de Juazeiro 0, Ferroviário 1, Barbalha também 1, Guarani de Sobral 1, Atlético Cearense 0. A classificação final da primeira fase, Barbalha em primeiro com 15 pontos, Atlético Cearense o segundo com 12, Ferroviário em terceiro com 11, Guarani de Sobral em quarto também com 11, Floresta em quinto com 8, Horizonte em sexto também com 8 pontos. Rebaixados para a segunda divisão do ano que vem, Iguatu com 5 pontos, Guarani de Juazeiro com apenas 4 pontos. Com esses resultados, Barbalha terminou em primeiro e já está classificado para a Copa do Brasil. Um grande resultado para o time interiorano. E agora vamos aguardar a segunda fase, que vai contar com os 6 primeiros colocados, além de Ceará e Fortaleza. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. Amanhã é sexta-feira e eu aguardo você às 7 horas da manhã com mais uma edição do nosso programa em instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra, todas as informações de hoje. Uma excelente quinta-feira a todos, um abraço e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.